Então, Jéssica, obrigado pelas perguntas. Só para sintetizar aqui, Rodrigo, foi questionado a relação entre a lesão, né, e a tentativa de suicídio, o comportamento de suicídio, e colocado muito no contexto, né, da escola pública brasileira, da escola privada brasileira, do sistema educacional como um todo, que isso vem sendo um fenômeno cada vez mais recorrente. Então, eu queria que você comentasse o primeiro item para a gente começar e depois eu complemento. Certo. Primeiro que a questão da autolesão, ela é um ato impulsivo, né? Um pequeno ato impulsivo. O suicídio já é um ato impulsivo maior. Então eles têm uma relação, tá certo? Até de gravidade, que é uma coisa assim bem notória, né? Vamos dizer que seja a partícula fundamental, a partícula fundamental não, a partícula é uma partícula menor do problema, tá certo? E que esse problema, se ele não for visto, se ele não for acompanhado, se ele não for compreendido, se não procurar resolver ali naquele estágio, isso pode evoluir para uma tentativa de suicídio, sim, né? A gente percebe que tem um tipo específico de transtorno que eu não vou me ater agora porque não é o objetivo, né? Depois a gente pode fazer só sobre ele, né? Que inclusive esse tipo de sintomas, né? Que é a autolesão, ela está no CID-10, entendeu? E esses pacientes, eles têm alto risco para suicídio. Até pela questão da instabilidade do humor, o humor que é muito volátil, tá certo? E a questão da impulsividade, que é alta. Se for botar nos grupos, eles são um dos grupos que maior risco, tá certo? Então, assim, são pessoas que têm que ser vistas, né? Têm que ser entendidas, têm que ser compreendidas, né? E a gente tem que tentar fazer de alguma forma, né? Com algum meio terapêutico, ver qual é o porquê disso tudo, para que essas pessoas evoluam, entendeu? São pessoas que, assim, a questão física, são pessoas já de um porte maior, assim, de adolescente para adulto. Mas na questão de maturidade, elas são pessoas de uma maturidade pequena, evoluída. Então precisa trabalhar isso aí para que essas pessoas evoluam, saiam daquele estágio de birra e vá para um estágio mais evoluído, mais transcendido. Tá. Inclusive, eu sempre faço essa reflexão de que a birra da criança é o que se transforma na crise do adulto. Porque o que é a birra da criança? A criança não tem tolerância para suportar os limites, né? A criança não tem recurso comportamental para usar, para barganhar, para negociar e conseguir os seus objetivos. A criança não consegue satisfazer as suas necessidades de forma coletiva, ela sempre quer satisfazer a dela em detrimento a dos outros, o que leva a um afastamento das outras crianças, um sentimento de solidão por parte dela, né? E o que é a crise do adulto? O adulto não tolera os ritos socializatórios, não consegue deliberar, não consegue negociar com a linguagem, ele quase sempre quer conseguir gratificação imediata, ele não consegue manejar uma gratificação que necessite de médio e de longo prazo para ser alcançada, e quando ele não tem essa gratificação imediata, ele tem um rompante, ele tem uma fisgada emocional, né? Um impulso mesmo, e se desestrutura completamente, entra em conflito, desarmoniza seus relacionamentos, depois ele vai gozar das consequências negativas de comportamentos impulsivos, o que leva a um ciclo de auto-perpetuação. Isso vai gerar mais tristeza, mais ansiedade, que vai gerar mais o comportamento, que vai gerar mais tristeza. E vira um ciclo sem fim. Vira um ciclo sem fim. Bloqueando aquela pessoa naquele processo, né? Eu acho que temos muitos adultos que estão, assim, que visivelmente você vê que o self dele, que o centro de identidade dele é de um estágio muito menos evoluído, né, mais evoluído do que a idade cronológica que ele realmente apresenta, né? Adultos com 30, com 40, com 50 anos que se sentem extremamente vulneráveis ao ficar sozinho, que não conseguem tolerar a ideia de suas figuras de apego se distanciarem deles, mesmo que por motivos justificados, que não conseguem manejar uma rejeição.
Ou seja, você percebe que ali tem uma identidade, um self que não se desenvolveu de forma adequada, que ficaram coisas pelo caminho, né? Faltou estimulação para que aquela pessoa pudesse superar essas fases, essa maneira de se colocar, né? Que é a birra do adulto, é a crise. E isso, claro, vai se aumentando, vai se complexificando, até que gera sofrimento clinicamente significativo, até que se torne insuportável e vem aí os comportamentos problemáticos. E gera outros transtornos psiquiátricos comórbidos, né? Um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Sim. E isso complica mais ainda o quadro, né? Então, ver, né? Perceber e agir, né? Na forma de tentar fazer essas pessoas evoluir como pessoas melhores, né? E assim, aprendendo que a vida é feita de coisas positivas, que é o que a gente busca, mas nem sempre isso ocorre, e o não, ele faz parte, e quando ele vem a gente tem que ter a questão de se conformar, né? Porque tem coisas aceitação. Tem coisas que a gente vai conseguir mudar, transformar esse não no sim. Tem coisas que não, a gente tem que se conformar. Existe um ditado popular de grande sabedoria que diz assim: se o problema tem solução, não se preocupe. Se não tem, está resolvido. Não se preocupe também. Né? Está resolvido. É trabalhar para tolerar. Para tolerar, entendeu? Eu acho que isso é muito potente, né? Não se preocupe demais, de qualquer forma. Faça o que for possível. Faça o que for possível. O que não for né? possível, não é possível. Não é possível. Trabalhar a aceitação. Né? Isso é muito contundente, porque, por exemplo, adultos que reclamam que as pessoas não se interessam por eles. Ah, ninguém gosta de mim. Por que as pessoas não gostam de você? Não, porque as pessoas simplesmente não me levam a sério, as pessoas não gostam de mim. E eu queria que as pessoas gostassem de mim, eu já tentei fazer tudo, já fui na cartomante, já vi o horóscopo, né? Já fiz uma simpatia, ou seja, você vê um gasto excessivo de energia tentando controlar o que não depende da ação da pessoa, né? Quem nunca tentou, eu queria que essa pessoa fosse assim, eu não queria que ela fosse assado. Ou seja, as pessoas querem gastar energia e usando metodologias diversas para controlar o incontrolável, de tal maneira que elas se sentem esgotadas na hora de efetivamente controlar o que elas podem controlar, que é o comportamento delas. Porque todo mundo poderá, a qualquer tempo, modificar um comportamento. Não importa que esteja lá no fundo do poço, a mudança estará lá com ele. Ele pode querer continuar cavando, mas a qualquer tempo mudar um comportamento que você percebe, porque todo mundo percebe quais são os comportamentos que não fazem bem. Essa mudança de comportamento é muito mais provável, agora desconfortável. E esse fenômeno faz com que as pessoas, para evitar um desconforto imediato, contraiam um sofrimento eterno. Porque a certeza é que se a dor de uma mudança ela é intensa, mas ela passa rápido. Agora, a dor de uma angústia de uma vida nunca vivida, a dor de uma angústia de uma decisão nunca tomada, a dor de uma angústia de uma decisão tomada errado pode muito bem durar para sempre. Então as pessoas, às vezes, para evitar sofrimentos que podem ser tolerados e que iriam ser construtivos, contraem sofrimentos eternos, que não vão ser nunca dissuadidos. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, que entre a evolução, né, de você ser a melhor pessoa que você pode ser, no melhor lugar que você possa estar, existe um deserto. E atravessar esse deserto é doloroso, entendeu? Sim, muito. O que acontece muito é que muitas dessas pessoas, elas não querem atravessar esse deserto. Elas querem um processo mais fácil, um processo mais lento. E isso não existe, tá certo? Isso aí é se iludir com um momento ou outro, né? Ou com uma cura milagrosa, uma panaceia. As pessoas querem achar soluções milagrosas que sirvam para tudo, que a gente sabe que não funcionam. Que não funcionam. Uma coisa que você falou que achei muito legal, a questão de mudar o seu pensamento. A gente tem que trabalhar nesse sentido. Até a pergunta que Jéssica fez, como abordar essas pessoas? Eu abordo assim, eu tento fazer elas refletirem. Me diga, você fez isso por quê? Não, eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Certo. E aí, resolveu o seu problema? Funcionou?
deu certo, resolveu, conseguiu voltar atrás do que era antes? Não. Então, perceba que você está tentando resolver o seu problema de uma forma imatura. Sim. Quando você mudar a sua atitude, pode ser que você consiga. Sim. Então a gente tenta plantar uma sementinha. Uma reflexão, isso, com o apoio, com a validação do profissional. Isso, uma sementinha na mente da pessoa para que aquilo ali possa, depois, com a questão terapêutica, aquilo ali possa ser regada e floresça, né? Eu digo muito a meus pacientes, chegam se queixando de uma coisa, de outra e tal, porque fulano, não sei o que, fulano, não sei o que, fulano. Me diga uma coisa, qual é a idade de fulano? Fulano tem tantos anos. E ele sempre foi assim? Foi. E você, por que você age dessa forma? Por que você sempre espera por fulano? Entendeu? Eu digo, olha, porque é o seguinte, para você mudar a cabeça de fulano, é mais difícil. Talvez impossível. Mas eu acho mais fácil você mudar a sua. Aí tá mais na mão. Tá mais na dependência, né, de si. Se você conseguir mudar a sua cabeça, você não vai sofrer com essas questões de fulano. Sim. Então a gente tem que trabalhar nessas perspectivas de orientações e tal, que faça a pessoa refletir, que faça a pessoa enxergar que ela pode ser uma pessoa melhor. Entendeu? E sempre podemos, né? Às vezes as pessoas não tiveram relacionamentos saudáveis ou não tiveram relações iniciais no seu período de vida que fizessem ela entender que é possível vencer na vida, é possível ser uma boa pessoa, é possível ter bons relacionamentos, é possível crescer na limitação que cada vida tem, mas é possível. E às vezes as pessoas vêm tão desacreditadas nelas que você percebe que você fala coisas básicas. Que tal que você fazer uma academia 3 vezes por semana, 30 minutos? Não, é muito difícil. Eu disse, poxa vida, a pessoa que você quer que você está fazendo? Não estou fazendo mais nada. Mas você tem tempo? Não tenho, eu não faço mais nada. Então vamos começar fazendo exercício. Não vou conseguir. Não adianta. Não, calma, vamos chamar alguém, algum amigo para ir com você. Ele vai, ele busca, ele ensina. Não vai conseguir. Arranja outra coisa. Aí você arranja outra coisa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então isso é denunciador. E que aquela pessoa nunca ensinaram a ela a acreditar nela. Aquilo ali é denunciador que faltou na trajetória daquela pessoa alguém que ensinasse a ela que ela tem valor, né? Que ela tem importância e que a vida assim, pode ser melhor. Seja uma pessoa que até ensinaram, mas no decorrer da vida perdeu a autoconfiança. Esqueceu, né? Pelos acidentes no percurso. Isso. Mas assim, a gente tem que estar sempre, como você disse, tentando resgatar isso aí. Sim. Eu acho que os 3 maiores problemas que a gente carrega lá de trás é o desamor, o desvalor, né? E a dependência. Porque essas coisas nos amarram em relacionamentos tóxicos, né? Quando você não tem a percepção clara do valor que você tem, né? Acho que todo mundo já teve um momento da vida que se achou aquém das pessoas do seu grupo, se achou assim, aquela ovelha negra, aquela pessoa de menor importância. É normal um período ou outro da vida, todo mundo tem a fase de patinho feio, mas você vê claramente que tem adultos, né, que estão até em fases boas da vida deles, que eles carregam essas inseguranças, né? Um sentimento de desvalor, como se o trabalho fosse o único valor que ele tem, como se o dinheiro fosse o único valor que ele tem, como se a esposa ou o filho ou qualquer coisa, e ele mesmo é esvaziado. Né? Então o desvalor, o desamor, pessoa que se mata de trabalhar, mas para tirar 1 minuto ou 50 minutos para ir num psiquiatra ou num psicólogo, acha que aquilo é impossível, 30 minutos para fazer uma caminhada, acha que aquilo ali é demais. Então o desamor leva a gente a um padrão de comportamento autodestrutivo que começa devagarinho e vai se alastrando com o tempo, até que ecloda, por exemplo, num comportamento suicida, já na sua máxima expressão. E para responder a outra pergunta da Jéssica, para não deixar no vácuo, sobre a relação sobre os pais e as crianças. Isso é um tema que é muito complexo, porque o que eu observo na minha prática é que se as crianças têm uma vulnerabilidade emocional, né, se elas carregam questões afetivas, né, por qualquer motivo que seja, aquilo ali já sinaliza
um esgarçamento, um enfraquecimento da relação familiar dessa criança. E às vezes não é porque os pais são maus pais, não é porque os pais não gostam da criança, ou não se importam, ou não cuidem. Mas a gente vive hoje num ritmo de vida que pai e mãe precisam trabalhar, ter 3 empregos. É pior que o pai do Cris. Para ter um mínimo de qualidade de vida. E aí que tempo sobra? Para transmissão de cultura, para transmissão de valores. Qual é o tempo que sobra? De noite, quando os pais chegam cansados, exaustos, vão ficar algum tempo, mas é insuficiente. Então, para quem fica devotado à transmissão cultural? Para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram e para as relações pouco interessantes. Então, o que eu observo é que quando um adolescente, por exemplo, tem um comportamento de autolesão, tem já alguns traços de personalidade muito específicas, tem um processo de instabilidade emocional, quase sempre você vai ter relacionamentos pouco potentes com os seus genitores. Vazios, né? Vazios. Tanto é que isso é uma das coisas que ele diz, uma sensação de vazio. Crônico, você já né? ouviu isso, né? Muito. Eu estou me sentindo vazio. E mais uma vez, não é porque os pais não se importam, porque eu já recebi clientes que os pais, assim, eram amorosos, eram presentes. No tempo que eles tinham, eles deixavam de dormir para estar com a criança. Mas isso, uma noite não é suficiente. É preciso mais. Infelizmente, o ritmo de vida da sociedade como ela é hoje rouba tempo de qualidade das famílias, né? O pai prefere munir o filho de recursos materiais, de uma boa escola, de bons profissionais, e ele acaba esquecendo que o recurso mais importante é o recurso afetivo. Eu até faço uma reflexão. Vamos pegar as 3 últimas gerações. A minha, vamos colocar, o Rodrigo não é tão velho assim, mas vamos colocar a sua, né? E vamos colocar a geração dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos nossos avós. A geração dos nossos avós foi uma geração que sofreu com necessidades físicas, não se tinha alimento, não se tinha certeza de que ia sequer se sobreviver. Então foi uma geração que rumou em busca da satisfação dessa grande necessidade de dar o mínimo possível para sobreviver. Então os nossos avós são extremamente arraigados naquele pensamento: é melhor guardar para não faltar no outro dia, é melhor dividir para comer 2 vezes. Ou seja, porque foi uma geração que sofreu com ausências de alimento, de segurança. Então é uma geração que vai buscar aquilo que foi faltoso. Criou uma geração de filhos já munidos das condições básicas, só que num sistema de hipercontrole, porque para ter segurança tem que ter disciplina. Para ter o básico, toda a vida, tem que ter fracionamento e limitações. Então, a geração dos nossos avós criou uma geração de pessoas que tinham o básico, mas faltou liberdade. E aí vem a geração dos anos 80, rebelde, em busca desse movimento de expressão, em busca dessa necessidade também importante de autonomia, de expressão, de autorrealização. E essa geração que alcançou isso, os anos 80 está aí, 80, 90 estão aí para mostrar, não é? Essa geração que alcançou essa necessidade, criou uma geração de filhos para não depender de ninguém. Então, na minha trajetória, e escutando colegas, é extremamente comum você perceber valores do tipo: é melhor sacrificar tudo para ter uma profissão do que ter um relacionamento. É melhor você ser bem sucedido do que ter amigos. É melhor você ter dinheiro do que você ter que precisar de pedir ajuda para alguém. E claro, não está sendo colocado uma dicotomia que precisa de um ou do outro, precisa dos dois. Mas você vê uma geração extremamente focada no egoísmo, quase que lutando para não precisar de ninguém. E de fato às vezes consegue, só que quando você não precisa de ninguém, quando você chega nesse status, você olha ao redor, você não precisa de ninguém, então por que vai ter alguém do seu lado? E aí se constata o quê? O vazio, a solidão. Então, essa geração que sofre com esses comportamentos de autolesão já é um fruto de uma geração que buscou muito essa autonomia e que não percebeu que a autonomia precisa ser dosada com pertencimento. Que o bom não é não precisar de ninguém. O bom é você ter autonomia, mas poder contar com as pessoas que você detém no seu círculo. Então essa geração que é a nossa, né, que foi treinada para ser bem sucedida e não precisar de ninguém, está criando filhos
como se eles também fossem assim, se eles tivessem essa alta necessidade. E essa nova geração é uma geração que vai voltar à base, é uma geração que vai cobrar afeto. E que os problemas, os maiores problemas, é o esgarçamento, o enfraquecimento dos vínculos. E essa geração de 15, de 14, 16 anos, é uma geração que vai em algum momento, quando tiver espaço, demonstrar o quanto faz falta um vínculo seguro. O quanto faz falta você se sentir pertencido num grupo que lhe respeite, que valide suas opiniões, que lhe imponha limite. Porque para estar pertencido num grupo, você precisa respeitar os limites. Mas essa é uma geração que anseia, né, que urge por ter esse afeto tão escasso. Temos celulares muito potentes, temos computadores muito potentes, a qualidade de vida de maneira geral está aumentando e a qualidade da tecnologia de relação está se deteriorando. As relações nunca estiveram tão precárias e as pessoas ainda acham que o bom é não precisar de ninguém.